Olá, seja muito bem-vindo à série de vídeos Marketing Digital orientado ao lucro. Se você é um empresário, um empreendedor, um gerente de marketing ou até mesmo um estudante que quer buscar mais conhecimento, seja muito bem-vindo a essa série de vídeos. Eu me chamo William Teixeira, eu sou especialista em marketing aqui na Laço Digital e a partir de agora eu irei conduzir essa série de vídeos com vocês. Bom, pessoal, nessa série de vídeos eu separei 5 temas bastante importantes dentro de um processo estratégico de marketing digital. São eles: o primeiro é atrair, o segundo é converter, o terceiro é relacionar, o quarto é vender e o quinto, analisar. Perfeito, pessoal? Para este primeiro vídeo, eu vou falar um pouco sobre o processo de atração e também vou falar sobre o processo de conversão. Bom, pessoal, dando sequência na nossa série de vídeos, aqui nós vamos falar sobre o processo de atração. Talvez o processo de atração seja um dos processos mais fundamentais para a sua estratégia de marketing, pois nós, enquanto profissionais de marketing, sempre falamos assim: sem visitantes não temos leads, sem leads nós não temos vendas. Então, se a gente for levar em consideração como que nós fazemos para atrair os visitantes, é fazendo este processo aqui. Dentro do processo de atração, nós temos algumas estratégias fundamentais na qual nós utilizamos para que nós possamos estar buscando essas pessoas interessadas pelo nosso negócio, ou seja, pelo nosso produto, nosso serviço ou qualquer outra coisa aí que a gente esteja promovendo e fazendo. Mas você que é empresário, profissional de marketing, deve estar se perguntando: poxa vida, mas agora começou a falar de leads, o que é isso, né? Leads nada mais é que aquela pessoa que de alguma forma chegou à sua base de contato. Vou dar um exemplo para ficar muito mais claro. Vocês devem ter visto essa série de vídeos, né, que é o marketing digital orientado ao lucro. Vocês devem ter visto numa rede social, bem provável que as campanhas geralmente a gente faz através das redes sociais, e você se interessou no tema. A partir do momento que você se interessou, você clicou, ou seja, nós fizemos um processo de atração. A partir do momento que você clicou e foi direcionado para a landing page nossa, a partir do momento que você colocou seu nome, e-mail, respondeu a perguntinha e enviou, você se tornou um lead da Laço Digital. Ou seja, você pode ser uma pessoa interessada no futuro em comprar um produto ou um serviço da Laço Digital. Então, basicamente, o processo de atração é esse. E para a gente ter um processo de atração assertivo, é utilizado algumas estratégias direcionadas. Essas estratégias são blog, site, redes sociais, SEO e links. Vocês devem estar se perguntando: poxa vida, William, mas o que é? Agora eu vou estar explicando para vocês cada uma dessas estratégias e como ela funciona na prática. Primeiro, tem muitas pessoas que confundem blog com site. Natural confundir blog com site, porém, cada um tem o seu objetivo e são totalmente distintos. Um não tem nada a ver com o outro. Por quê? O site geralmente é onde você vai divulgar o seu produto, o seu serviço, falar sobre o institucional da sua empresa, vai ter lá um formulário de contato para a pessoa estar entrando em contato, um formulário de orçamento, um catálogo de produtos, entre outras coisas. O blog, ele é mais voltado para o conhecimento, para a educação do seu público-alvo. Aí você deve estar se perguntando também: poxa, mas o que é isso, educação? Em algum momento da sua trajetória, você deve ter pesquisado no Google. Vou dar um exemplo. Eu não sei. Aconteceu recente comigo. Eu estava na minha casa
eu tenho uma janela, aqueles envidraçamentos de sacada. Eu tenho uma sacada no meu apartamento e tem os vidros. E recentemente eu estava olhando lá e eu vi que tinha algumas coisas que teria que fazer uma manutenção, ou seja, pelo tempo de uso, né, tudo, ele tem as rodinhas que o vidro ele vai virando. Eu não sou especialista em vidro de sacada, mas se tiver algum especialista aí vai entender o que eu estou falando, mas estou falando de uma forma mais leiga para vocês entenderem. Então, existe uma manutenção dentro daquilo ali. E a partir do momento que eu vi que aquilo ali não estava tão legal, eu fui no Google, por exemplo, pesquisar como engraxar a rodinha do vidro da sacada. E existem artigos falando sobre isso, como você pode fazer uma manutenção nesses vidros. Ou seja, a partir do momento que eu vejo um artigo desse, ele vai estar me explicando como fazer, eu acho interessante, eu falo, poxa vida, o que aconteceu? Qual que foi o processo que aconteceu? O processo foi que essa determinada empresa gerou um conteúdo de valor, colocou no blog dela, que automaticamente eu fui atraído através da minha dor, né? Eu tinha essa necessidade, eu vi que eu precisava fazer uma manutenção ali, e a partir desse momento eu pesquisei no Google e eu encontrei esse artigo. A mesma coisa acontece quando você gera um conteúdo de valor e o seu cliente, com aquela determinada dor que é representada pelo nicho de mercado que você atua, vai pesquisar. A pessoa vai buscar lá no Google e vai encontrar você de forma orgânica. Qual é o processo que está acontecendo? O processo que está acontecendo é o processo de atração. Você está trazendo a pessoa do Google para o seu blog. No site acontece a mesma coisa. Só que existem dois pontos que eu vou explicar para vocês. No site, muitas pessoas antigamente falavam assim, poxa, com o surgimento das redes sociais, os sites não vão ser mais utilizados. Ninguém vai querer mais fazer site. E até hoje eu tenho alguns clientes que chegam para mim e falam assim, William, tem necessidade ainda de eu ter um site? Eu tenho lá o Facebook, o Instagram, tenho lá o LinkedIn, outras redes sociais, tenho o YouTube e tal. Existe a necessidade de você ter um site. Por quê? O site ele é extremamente estratégico. Tem algumas coisas que nós compramos que a gente não compra recorrente. Vou dar um exemplo mais prático para vocês entenderem. Eu na agência, recentemente, nós tínhamos algumas cadeiras aqui e as cadeiras precisaram de manutenção. E esse é um tipo de serviço que eu não tenho mensalmente na agência. Ou por quê? Porque quando eu preciso comprar alguma coisa, eu vou lá e compro uma cadeira nova. Eu não faço uma manutenção. A empresa que vende essas cadeiras novas para mim, ela não presta manutenção. Ela só vende, fábrica, só vende a cadeira nova. E o que acontece? Eu precisei fazer essas manutenções, eu fui lá no Google e pesquisei. Manutenção de cadeira para escritório. Apareceu lá algumas páginas na qual eu entrei dentro dessa página e lá tinha solicite um orçamento, botão do WhatsApp, tinha lá um chat online, ou seja, o site ele estava pronto para atender a minha dúvida, atender a minha dor que eu estava sentindo naquele momento e de forma prática e ágil eu tinha lá uma forma de entrar em contato com eles para solicitar uma visita ou solicitar um orçamento. Dentro disso, é importante vocês terem um site para que as pessoas conheçam de forma mais assertiva o negócio de vocês, para que vocês tenham mais credibilidade. Quantas pessoas aqui já não buscaram, vocês mesmos já não buscou alguma empresa na internet e não encontrou? A partir daquele momento que você não encontra um site, ou você entra no site daquela empresa e você vê que aquele site está totalmente desatualizado, ou um site desestruturado, ou um site que não é responsivo, você está abrindo pelo celular e o site não está se adaptando, você tem que ficar mexendo assim para conseguir enxergar alguma coisa no site, aquele momento você perde um pouco da credibilidade com a empresa, porque você percebe que a empresa não dá tanto valor para esses meios digitais. Então, dentro disso, o site ele entra como uma estratégia
de certa forma, assertiva. Um exemplo da agência mesmo aqui, a gente hoje tem um número grande de clientes que chegam através do Google. Eles pesquisam agência de marketing digital, por quê? Não é toda semana que você contrata um serviço de marketing digital, então quando a pessoa necessita daquilo, ela vai buscar no Google, ela encontra o site da agência do Google, entra lá, deixa um contato dela e fala, entre em contato comigo, eu estou interessado no serviço X, estou interessado no serviço Y. A nossa consultora vai lá, entra em contato e oferece, explica, mostra o que a gente pode fazer e o que a gente pode atender aquela determinada empresa. O que aconteceu nesse processo? Processo de atração. A pessoa foi atraída por um link dentro do Google. Mas como você pode ser atraído dentro do Google por este link? Através de estratégias de SEO. É uma das possibilidades. O que é SEO? Search Engine Optimization. São estratégias que você faz no seu site para que você seja encontrado de forma orgânica nos mecanismos de busca. Quando eu falo mecanismos de buscas, eu vou falar de Google, vou falar de Bing, vou falar de ASCII, entre outros aí, centenas que existem, mas o Google hoje é o principal, né? 90 e poucos % das pessoas utilizam o Google. Então, dentro disso, quando você faz uma estratégia assertiva de SEO, a tendência de você ser encontrado no Google nas primeiras posições é muito mais fácil. Nós costumamos brincar aqui que se você quer esconder um corpo, você coloca na segunda página do Google, ninguém vai lá. Então é mais ou menos dessa forma que acontece. Se você quer receber tráfego, ser atraído, né, ter pessoas dentro do seu site, você tem que estar aparecendo na primeira página do Google. Dentro disso, eu não vou entrar muito a fundo, pessoal, nas estratégias de SEO, porque isso daqui daria mais ou menos um dia de aula. São várias estratégias, mas se você tem uma empresa que atende você de marketing digital, ou se na sua cidade você quer entender um pouquinho mais, pesquisa sobre o SEO, pesquisa mais sobre esse processo de otimização do seu site. Às vezes você tem um site, mas você não está sendo encontrado pelos seus futuros clientes, né, pelos os futuros leads, porque o seu site não está otimizado. Se você passar por um processo de otimização, você pode sim ser encontrado de forma mais fácil. Um outro ponto principal que nós utilizamos para o processo de atração é as redes sociais. Eu gosto de fazer uma analogia com o parque de exposição. Não sei se você já participou de alguma feira, né, de exposição, essas exposições que tem esses shows, que tá aquele monte de gente. Você vai perceber que tem um stand ao lado do outro, um do lado do outro. E aquele monte de gente. Certamente, quando você vai passando algumas empresas despercebidas. Você não percebe, às vezes você passou na frente de uma empresa lá, você nem viu. Se chegar um amigo depois e falar assim, você viu lá o stand da empresa X? Poxa, nem percebi. Por quê? Porque naquele determinado momento, você estava olhando para o outro lado, ou você estava conversando com um amigo, ou com a sua família, enfim. E quando você vai nessas feiras, você pode perceber que muitas vezes eles estão lá na frente entregando uma bexiga, ou eles estão lá na frente dando pipoca, ou algodão doce, ou um café, entre outras coisas, ou algum brinde da própria empresa. Isso é natural acontecer em feira de exposição. Mas por que eles fazem isso? Você acha que é porque eles são legais, que é porque eles gostam de você e vai te entregar isso porque estão em ritmo de festa? Não, aquilo é 100% estratégico. O que eles pensam ali daquela forma? Quando você está passando, as distrações são muitas dentro de um parque de exposição. Ali tem muita informação ali dentro. Você olha para um lado, olha para o outro e a empresa, de certa forma, ela vai acabar passando despercebida. Quando eles disponibilizam algo, um brinde, eles estão ganhando 1 minuto do seu tempo. Ou seja, você vai parar na frente daquela empresa, você vai olhar para aquela empresa, você vai ver que aquela empresa existe, ou você vai pegar um brinde daquela empresa, que depois uma bexiga com a logomarca daquela empresa, que depois você vai andar no parque, vai fazer uma divulgação para aquela empresa. Enfim, é o momento que aquela empresa tem para poder chamar a sua atenção.
Mas William, o que você quer dizer com isso? A gente está falando de redes sociais, está falando de parque de exposição. Tem tudo a ver. Vocês vão entender. Por quê? Nas redes sociais, ninguém acorda de manhã e fala assim: poxa vida, hoje eu preciso comprar um vidro. Quebrou o vidro da minha casa, vou comprar um vidro. Vou lá no Facebook, escrevo lá, comprar vidro. Ninguém faz isso. Você vai fazer isso aonde? Google. Google é onde você vai procurar. No Facebook, no Instagram, no LinkedIn, nas redes sociais, as pessoas estão ali dentro para se relacionarem. Ou seja, elas querem conversar uma com as outras, elas querem curtir, comentar, compartilhar, mas coisas legais, não uma propaganda de um produto que você tem, de um serviço que você tem. Grande parte das vezes as empresas fazem algumas estratégias que de certa forma não geram resultados. Por quê? Porque eu brinco aqui com o pessoal às vezes na agência que nós temos clientes que às vezes falam: faz uma publicação lá vendendo tal coisa. Quando você foi casar, por exemplo, você casou, você chegou, casa comigo, ou você primeiro conheceu, depois você namorou, depois você noivou e depois você casou? Esse é o processo natural. Alguns cortam esse processo, né? Mas geralmente o processo natural é esse. No marketing é a mesma coisa. Primeiro, a pessoa tem um reconhecimento, ela vê a sua marca, depois ela fala: poxa, eu precisava disso. E depois ela vai posteriormente entrar em contato com você. E isso acontece da mesma forma. Como num parque de exposição que tem aquele monte de gente, você tem que fazer de certa forma uma comunicação que seja assertiva, que a pessoa olhe e fale assim: poxa vida, eu preciso disso. Exemplo claro para vocês entenderem. O dentista. Hoje o CRO não permite, né, que os dentistas façam promoções, né, em redes sociais. E aí o que acontece? Você coloca lá uma mulher bem bonita lá, ou um homem, né, bem bonito, com os dentes perfeitos, e aí você coloca lá uma chamada: implante dentário, agende sua avaliação. Ou seja, a pessoa que está olhando aquilo lá, ela está rodando a timeline dela, ela olha e fala: opa, nossa, dentes bonitos e tal. Ela olha e fala: caramba, eu poderia verificar tudo, meu dente aqui, tá faltando um dente aqui, tá complicado o negócio, não aparentava, não tá legal. Poxa, eu vou entrar em contato com essa empresa. Qual processo aconteceu neste momento? O processo de reconhecimento, ou seja, ela olhou a dor na sua publicação, ela se identificou com a dor e aí ela teve ação. A mesma coisa do parque de exposição. A pessoa teve a necessidade de pegar uma pipoca, de pegar um algodão doce, parou, viu, olhou para a empresa. A mesma coisa acontece dentro das redes sociais. E quando esse processo acontece, o que você vai fazer? Você vai direcionar para o seu site, ou para o seu blog, ou até mesmo criar um formulário de contato solicitando o telefone dessa pessoa, ou seja, fazendo um processo de conversão, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Um outro ponto bastante importante é os links patrocinados. O que são links patrocinados? São os famosos ads. O que é os famosos ads? Facebook Ads, Google Ads. Ou seja, através do próprio Facebook Ads você consegue segmentar as suas publicações e direcioná-las para um público que tem maior interesse no seu produto ou no seu serviço. A mesma coisa acontece no Google Ads. No Google Ads você consegue comprar as palavras-chave que o seu determinado público pode buscar. Um exemplo, voltando, né, nessa questão da vidraçaria, você pode comprar a palavra-chave, por exemplo, vidraçaria, que quando a pessoa na sua cidade buscar lá vidraçaria em São Paulo, vai aparecer você. E aí você pode direcionar da forma com que você achar melhor, a forma que você pensar uma estratégia mais assertiva aí para você, você pode direcionar essas campanhas para essas determinadas regiões e fazer da forma com que você escolher. Pensando nisso, pessoal, esses são os principais pontos, tá? São as principais estratégias de atração. Após a atração, não adianta nada, né? Você atrair aquele monte de gente, porque o objetivo principal aqui é atrair o quê? Visitantes.
Ou seja, pessoas visitando o seu blog, visitando o seu site, pessoas que você atrai pelas redes sociais direcionando para uma ação, né, que é um call to action, ou seja, ou deixando um telefone, ou direcionando para uma landing page, enfim, várias outras coisas. E não adianta nada você ter esse monte de visitante, sendo que você não está conseguindo converter. O que é o processo de conversão, pessoal? O processo de conversão nada mais é que quando você faz o processo de atração, você atrai a pessoa até um determinado objetivo. O processo de conversão é quando você capta aquele contato daquela determinada pessoa. Ou seja, como você consegue fazer um processo de conversão mais assertiva? Quando você pega no seu site, por exemplo, você fez todo esse... Fiz a campanha de redes sociais direcionando para o meu site. Chega no seu site, não tem um formulário de contato. Chega no seu site, não tem um botão do WhatsApp. Chega no seu site, não tem um telefone. E não tem nada mais desagradável que você entrar no site. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo já aconteceu. E você ficar lá procurando como que você entra em contato com aquela determinada empresa. Não tem nada mais desagradável do que isso. E o site tendo... uma possibilidade de ter um contato na cara do gol, que nós chamamos, né? Que na hora que você bate o olho, você vê ali um WhatsApp embaixo, um chat online aqui, um botão de solicite um orçamento e tal, é muito mais fácil. Aquilo vai estimular a pessoa a entrar em contato com você e assim concretizando o processo de conversão. Uma outra questão também bastante importante dentro do processo de conversão é a gente trabalhar com ofertas. Ofertas nada mais é que você gerar uma landing page, né, uma página de captura e criar uma oferta onde a pessoa deixe lá o nome, e-mail e telefone dela para participar dessa determinada oferta ou participar dessa determinada promoção. Ou, quando a gente fala oferta, não é simplesmente só oferta de promoção, mas sim oferta você gerar um conteúdo de valor. Ou seja, um vídeo igual esse que eu estou gerando para vocês, que vai auxiliar, que vai ajudar vocês nas estratégias de marketing. Ou, de repente, um e-book que vai ajudar o seu cliente a fazer, por exemplo, uma manutenção num vidro de uma sacada. Você tem uma vidraçaria, ó, pega a dica. Se você tem uma vidraçaria, faça um e-book auxiliando na manutenção do vidro da sacada. Eu seria já um possível lead para você, porque eu vejo essa necessidade. É uma dor que eu tenho, que eu identifiquei recentemente na sacada do meu apartamento. Então, gerar uma oferta para o seu cliente e você entregar aquela oferta para aquela pessoa interessada, em contrapartida você pegar o contato dela, isso é importante também. Uma outra estratégia é LP, né, que são as landing pages. Vocês devem estar se perguntando o que é landing pages. Alguns devem conhecer, outros não. Landing pages são páginas de captura. Poxa, William, mas complicou mais ainda. O que é página de captura? Página de captura nada mais é que aquela página que você entra, está falando sobre determinado assunto, tem um formulário de contato do lado, onde você coloca nome, e-mail e telefone para fazer um download de um e-book, ou até mesmo quando você recebeu o link desse vídeo, você se cadastrou numa página. Aquela página que você se cadastrou é uma landing page, é uma página de captura. A partir do momento que você se cadastra nessa página, você vira um lead. Virando lead, o processo de conversão ele foi concretizado. Eu converti você a ser um lead. Aí você fala, William, mas a conversão é só o lead? Não, existem vários tipos de conversão, mas que não vem ao caso. Hoje, eu estou falando de forma simplificada a forma com que vocês podem fazer marketing orientado ao lucro, que vocês possam conseguir já obter uma lucratividade fazendo as estratégias que eu estou mostrando aqui para vocês. Bom, pessoal, falando sobre atração e falando sobre conversão, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar sem problema nenhum. Eu vou deixar um chatzinho aqui embaixo também que vocês podem estar perguntando. Eu e a minha equipe aqui da Laço Digital vai estar lá respondendo, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.